Espírito Santo, entra no meu lar e restaura meu corpo e minha alma. Antes de qualquer palavra de oração, eu preciso que você pare exatamente onde está e faça uma pergunta que quase ninguém tem coragem de enfrentar com sinceridade. Como você realmente está por dentro neste momento? Não a resposta automática, não a resposta educada, mas aquela que você evita até quando fica sozinho. Observe seu corpo, o cansaço que não passa, a tensão que se acumula, o peso que o repouso não resolve. Observe sua alma, o desânimo silencioso, a ansiedade constante, a sensação de que algo saiu do lugar dentro de você. Se este lar parece carregado, se o ambiente pesa, se o coração anda sobrecarregado, este vídeo não chegou por acaso. Existe uma razão espiritual profunda para você estar aqui agora, porque há momentos em que a restauração não começa fora, mas dentro, e se estende para toda a casa. A Escritura declara no meio dessa realidade que você vive hoje: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa promessa não é abstrata, ela é direcionada exatamente a quem sente que o corpo perdeu forças e a alma perdeu descanso. Fique comigo até o final, porque esta oração foi construída para conduzir você passo a passo a um encontro real com o Espírito Santo, capaz de transformar o ambiente, aliviar o interior e restaurar aquilo que você já não consegue resolver sozinho. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que cheguei a um ponto onde minhas próprias forças já não conseguem sustentar aquilo que carrego. Não estou aqui por hábito, nem por repetição vazia, mas porque existe um limite humano que foi alcançado. O corpo sente, a mente acusa e a alma demonstra sinais claros de exaustão. Diante de ti, retiro toda a máscara de resistência e apresento a verdade do que sou agora. Permite que tua presença se estabeleça neste lar como autoridade que organiza o que está confuso, sustenta o que está frágil e corrige o que saiu do eixo. Não peço explicações, peço intervenção. Não busco alívio superficial, mas uma restauração profunda que alcance as raízes do desgaste físico e emocional que se acumulou ao longo do tempo. Espírito Santo, entra neste ambiente onde o silêncio muitas vezes grita mais alto do que as palavras. Há sinais que ninguém vê, dores que não são ditas, tensões que se tornaram rotina. Eu te apresento cada espaço desta casa e cada área do meu interior que perdeu equilíbrio. Age com precisão, não permitindo que o cansaço determine meu destino, nem que a sobrecarga defina minha identidade. Reposiciona meu interior, ajusta meus pensamentos e devolve estabilidade ao meu corpo. Que esta casa deixe de ser apenas um lugar de sobrevivência diária e se torne um ambiente de restauração contínua, onde a paz não seja ocasional, mas constante. Espírito Santo, confronta agora toda forma de desgaste que se instalou lentamente. A fadiga que se tornou normal, a tensão que passou a ser ignorada, o peso emocional que foi empurrado para dentro para não parar a rotina. Eu te autorizo a agir onde eu já não consigo alcançar. Restaura a estrutura interior que foi comprometida por preocupações excessivas, pressões prolongadas e expectativas frustradas. Que o corpo volte a responder com vigor, que a mente recupere clareza e que a alma experimente segurança novamente. Não permitas que este estado se perpetue como se fosse definitivo. Espírito Santo, estabelece limites saudáveis dentro de mim. Ensina-me a reconhecer quando é hora de parar, de respirar e de confiar. Remove a culpa associada ao descanso e quebra o ciclo de esforço constante que corrói silenciosamente. Ajusta meu ritmo interno, reorganiza prioridades e devolve equilíbrio às minhas emoções. Que cada decisão passe a ser guiada por discernimento e não por pressão. Sustenta-me com força serena,
firme e constante, capaz de me manter de pé sem me consumir por dentro. Espírito Santo, alcança as áreas mais sensíveis da minha alma, aquelas que foram afetadas por decepções, perdas e frustrações acumuladas. Onde houve desalento, estabelece esperança prática. Onde existiu insegurança, constrói confiança sólida. Que minha identidade não seja definida pelo que falhou, mas pelo que está sendo restaurado agora. Trabalha com profundidade, sem pressa, mas com eficácia. Que cada parte do meu interior seja realinhada àquilo que gera vida, estabilidade e continuidade. Espírito Santo, firma desde já o início de um novo estado interior. Que este momento marque uma transição real, perceptível e duradoura. Não permitas que eu volte ao mesmo lugar de desgaste após esta entrega. Sustenta o processo de restauração que começa agora, fortalecendo corpo e alma dia após dia. Que este lar seja conhecido como espaço de equilíbrio, clareza e paz constante. Eu confio que tua atuação não é temporária, mas contínua, e que aquilo que foi iniciado aqui será mantido pela tua presença fiel. Espírito Santo, eu te convido a avançar além da superfície e tocar as áreas do meu interior que foram afetadas pelo acúmulo de dias difíceis. Há marcas que não surgiram de um único momento, mas de um processo longo de pressões, cobranças e expectativas que se repetiram até enfraquecer minhas forças. Eu reconheço que em muitos momentos segui funcionando por obrigação, enquanto por dentro algo se desgastava silenciosamente. Agora coloco tudo isso diante de ti, sem filtros e sem defesas, permitindo que tua atuação alcance aquilo que foi sendo corroído aos poucos. Que o desgaste emocional não continue moldando meu comportamento, nem determinando minhas reações. Espírito Santo, visita meus pensamentos com ordem e clareza. Onde houve confusão mental, estabelece direção segura. Onde a mente se acostumou ao excesso de preocupação, implanta equilíbrio e sobriedade. Afasta todo padrão de pensamento que alimenta medo constante, antecipação negativa e insegurança sobre o amanhã. Reorganiza minha forma de pensar para que eu não seja governado pela ansiedade, mas conduzido por confiança e estabilidade interior. Que cada decisão passe a ser tomada a partir de serenidade e não de urgência emocional. Fortalece meu raciocínio e devolve lucidez às escolhas diárias. Espírito Santo, alcança as emoções que foram reprimidas por necessidade de seguir em frente. Muitas vezes não houve espaço para sentir, processar ou expressar o que estava acontecendo internamente. Tudo foi sendo empurrado para dentro, criando um peso invisível que hoje se manifesta em cansaço profundo. Eu te apresento essas emoções acumuladas, pedindo que sejam tratadas com cuidado e restauração. Remove a sobrecarga emocional que se tornou habitual e substitui por leveza progressiva. Que o equilíbrio volte a se estabelecer de forma contínua e saudável. Espírito Santo, trabalha na restauração da minha sensibilidade interior. Que eu volte a perceber sinais do meu próprio limite antes que o esgotamento se instale novamente. Ensina-me a ouvir meu corpo, respeitar meus limites e valorizar o cuidado interior como parte essencial da vida. Remove a falsa ideia de que resistir sempre é virtude e mostra que equilíbrio também é força. Constrói uma consciência saudável que me permita viver com constância, sem extremos que desgastam e fragilizam. Espírito Santo, intervém nas áreas onde o desânimo começou a afetar minha motivação, onde tarefas simples se tornaram pesadas e responsabilidades perderam sentido. Devolve ânimo e propósito. Renova a disposição para viver cada dia com dignidade e clareza, sem peso excessivo e sem culpa. Que a energia interior seja restaurada de maneira gradual, consistente e firme, permitindo que eu avance com segurança e não apenas por obrigação.
Espírito Santo, estabelece desde agora uma base sólida de equilíbrio emocional e mental. Que esta restauração não seja momentânea, mas sustentada pela tua presença constante. Fortalece minha estrutura interior, para que eu não volte aos mesmos padrões de desgaste. Que o que está sendo reorganizado agora produza frutos de estabilidade, serenidade e resistência saudável. Eu confio que este processo continua avançando, alcançando cada área da minha vida com precisão e cuidado. Espírito Santo, volto-me a Ti para apresentar aquilo que meu corpo tem expressado sem palavras. Há sinais claros de desgaste que não surgiram por acaso, respostas físicas que refletem pressões internas prolongadas. Cansaço recorrente, tensão acumulada, limitações que surgiram sem explicação aparente. Coloco tudo isso diante de Ti, reconhecendo que o corpo também precisa ser cuidado, ajustado e sustentado pela Tua atuação. Age com profundidade, alcançando cada sistema, cada função e cada área que perdeu equilíbrio. Que nenhuma fragilidade física seja ignorada, mas tratada com precisão e constância. Espírito Santo, remove agora todo o peso que sobrecarrega este corpo, além do que ele foi criado para suportar. Há excessos invisíveis, exigências silenciosas e responsabilidades assumidas sem preparo emocional adequado. Tudo isso cobra um preço físico ao longo do tempo. Eu te peço que intervenhas, realinhando meu corpo a um estado de funcionamento saudável. Fortalece estruturas internas, devolve resistência e promove recuperação onde houve desgaste contínuo. Que o corpo volte a responder com estabilidade, firmeza e segurança. Espírito Santo, restaura a harmonia entre corpo e mente. Onde houve desconexão, estabelece alinhamento. Onde pensamentos acelerados comprometeram o equilíbrio físico, implanta tranquilidade funcional. Que o ritmo interno seja reorganizado, permitindo que o corpo encontre repouso real e que a mente deixe de exercer pressão constante. Ajusta meu funcionamento diário, para que eu viva com mais consciência, menos tensão e maior constância. Que o descanso deixe de ser raro e passe a ser parte natural da minha rotina. Espírito Santo, atua nos processos internos que sustentam a vitalidade. Reorganiza aquilo que foi afetado por estresse prolongado, noites mal dormidas e sobrecarga emocional. Que a energia volte a ser distribuída de forma saudável, sem picos extremos seguidos de quedas profundas. Estabelece constância física, clareza nos sentidos e estabilidade no agir. Que meu corpo deixe de operar no limite e passe a funcionar dentro de um padrão de equilíbrio duradouro. Espírito Santo, ensina-me a cuidar do corpo como instrumento de vida e não como recurso descartável. Remove a mentalidade de resistência constante e implanta consciência de preservação. Orienta escolhas que favoreçam saúde, disciplina equilibrada e respeito aos limites naturais. Que cada hábito seja ajustado para sustentar o processo de restauração que está em andamento. Conduz-me a decisões que protejam meu bem-estar físico de forma responsável e contínua. Espírito Santo, consolida agora esta obra de restauração física. Que o que foi iniciado não retroceda nem seja interrompido. Sustenta cada ajuste, fortalece cada recuperação e mantém o equilíbrio conquistado. Que este corpo volte a ser um lugar de estabilidade, funcionalidade e segurança. Eu confio que tua atuação é precisa, progressiva e constante, e que este processo continua avançando com firmeza, cuidado e sustentação diária. Espírito Santo, volto-me a Ti para apresentar o estado da minha alma, que muitas vezes foi ignorado enquanto eu seguia cumprindo responsabilidades. Existem marcas emocionais que não se veem, mas que influenciam cada reação, cada escolha e cada silêncio. Trago diante de Ti os sentimentos acumulados, as frustrações não resolvidas e as experiências que deixaram cicatrizes internas. Age com profundidade onde palavras não alcançam.
restaurando o equilíbrio emocional que foi comprometido por situações repetidas e desgastantes. Que minha alma não continue carregando pesos que não foram feitos para permanecer. Espírito Santo, entra agora nos espaços interiores onde a inquietação se instalou. Onde a paz foi substituída por preocupação constante, estabelece serenidade firme. Onde o medo passou a ditar decisões, implanta segurança interior. Reorganiza minhas emoções para que não sejam governadas por impulsos, mas sustentadas por estabilidade. Que a ansiedade perca força, que a angústia seja dissolvida e que o coração volte a experimentar tranquilidade real. Trabalha de forma contínua, ajustando cada camada emocional com cuidado e precisão. Espírito Santo, restaura minha capacidade de confiar. Ao longo do tempo, decepções e expectativas frustradas criaram barreiras internas que dificultam a entrega e o descanso emocional. Eu te apresento essas resistências, pedindo que sejam tratadas com verdade e restauração. Remove a rigidez que se formou como mecanismo de defesa e constrói um interior mais flexível, seguro e confiante. Que minha alma volte a se abrir para a esperança sem medo de ser ferida novamente. Espírito Santo, fortalece minha identidade interior. Que eu não me defina mais pelas falhas do passado, pelas palavras que me feriram ou pelos limites que me foram impostos. Reposiciona minha percepção sobre quem sou, trazendo clareza, dignidade e valor. Que a alma encontre firmeza para seguir adiante sem carregar culpas desnecessárias ou pesos antigos. Estabelece uma base emocional sólida, capaz de sustentar decisões saudáveis e relacionamentos equilibrados. Espírito Santo, atua no processo de libertação emocional. Onde há ressentimento, promove liberação consciente. Onde há tristeza persistente, implanta renovação gradual. Que emoções antigas não continuem influenciando o presente, nem limitando o futuro. Trabalha com constância, retirando excessos emocionais e estabelecendo leveza progressiva. Que minha alma experimente um estado de descanso que não dependa das circunstâncias, mas de equilíbrio interior. Espírito Santo, consolida esta restauração da alma de forma duradoura. Que os ajustes realizados agora permaneçam firmes e contínuos. Sustenta cada avanço, protege cada mudança e fortalece cada passo dado em direção ao equilíbrio emocional. Que minha alma seja um lugar de estabilidade, clareza e segurança. Eu confio que esta obra continua em desenvolvimento, alcançando profundidade, consistência e permanência em todos os níveis do meu interior. Espírito Santo, apresento diante de Ti as áreas da minha vida onde a esperança começou a enfraquecer sem que eu percebesse. Houve um tempo em que a confiança era natural, mas ao longo dos dias difíceis, ela foi sendo substituída por cautela excessiva e expectativa reduzida. Trago agora essa realidade com honestidade, reconhecendo que a alma cansada aprende a esperar menos para não se frustrar novamente. Age nesse ponto sensível, restaurando a capacidade de acreditar, avançar e projetar o futuro com segurança. Que a esperança volte a ocupar espaço real dentro de mim, não como ilusão, mas como força interior sustentável. Espírito Santo, intervém nos pensamentos que se tornaram limitantes. Onde passei a aceitar menos do que é saudável, estabelece uma nova perspectiva. Onde o medo de falhar novamente travou decisões, implanta coragem equilibrada. Remove padrões internos de desistência silenciosa e substitui por disposição renovada. Que minha mente seja reeducada para reconhecer possibilidades, enxergar caminhos e responder com firmeza às oportunidades que surgem. Trabalha na raiz dessas limitações, promovendo uma transformação sólida e progressiva. Espírito Santo, fortalece minha perseverança interior. Muitas vezes, o desgaste não vem da falta de vontade, mas do excesso de tentativas sem resultado aparente.
Eu te apresento o cansaço de insistir, o peso de continuar e a sensação de esforço constante. Reestrutura minha resistência emocional, não para suportar mais dor, mas para avançar com equilíbrio e direção. Que a constância seja restaurada sem gerar esgotamento e que cada passo seja dado com consciência e estabilidade. Espírito Santo, restaura minha motivação de forma saudável. Onde a rotina se tornou pesada, devolve significado. Onde responsabilidades perderam sentido, traz clareza sobre propósito e valor. Que eu volte a viver os dias com disposição equilibrada, sem apatia e sem sobrecarga. Ajusta meu olhar sobre o cotidiano para que eu reconheça progresso mesmo em pequenos avanços. Implanta ânimo constante, sustentado por equilíbrio interior e não por pressão externa. Espírito Santo, trabalha no alinhamento entre expectativa e realidade. Ensina-me a construir planos com sabedoria, sem ansiedade e sem imediatismo. Remove a pressa que consome e substitui por paciência produtiva. Que eu saiba esperar sem desistir e agir sem me desgastar. Conduz meus passos com discernimento, permitindo que cada escolha contribua para a estabilidade emocional e crescimento consistente. Espírito Santo, firma agora uma nova postura interior diante da vida. Que a esperança restaurada permaneça ativa, que a motivação seja sustentada e que a perseverança não se transforme em peso. Consolida este processo de fortalecimento interno, mantendo-me firme, consciente e equilibrado. Eu confio que esta obra continua avançando, ajustando minhas expectativas, fortalecendo minha caminhada e sustentando minha alma com segurança contínua. Espírito Santo, coloco diante de Ti a parte mais sensível do meu interior, onde o desgaste emocional começou a afetar minha capacidade de reagir à vida. Há momentos em que o corpo até segue, mas a alma já não acompanha com a mesma força. Trago a Ti essa fadiga interna que não se manifesta em palavras, mas em perda de ânimo, em silêncio prolongado e em uma sensação constante de peso. Age nesse ponto com precisão, restaurando a energia interior que foi sendo consumida ao longo do tempo. Que minha alma volte a encontrar sustentação real, firme e contínua. Espírito Santo, intervém agora nas emoções que foram sobrecarregadas por responsabilidades excessivas. Muitas vezes, assumi mais do que podia suportar. Carreguei dores que não eram minhas e silenciei necessidades para manter tudo funcionando. Esse acúmulo gerou tensão interior e desgaste profundo. Eu entrego tudo isso a Ti, permitindo que organizes aquilo que foi desordenado por exigências constantes. Restaura o equilíbrio emocional, devolvendo leveza e clareza ao meu interior. Espírito Santo, toca as áreas onde o desânimo começou a se manifestar sem aviso. Onde antes havia disposição, surgiu resistência. Onde existia interesse, apareceu apatia. Eu reconheço essa mudança e não a escondo. Peço que restaures a sensibilidade da minha alma, reacendendo o desejo de viver com propósito e significado. Remove a indiferença emocional e substitui por envolvimento saudável com a própria vida. Que cada dia volte a ser vivido com atenção, presença e consciência. Espírito Santo, trabalha na restauração da minha força emocional. Não aquela força que ignora limites, mas a que sustenta decisões equilibradas. Fortalece minha capacidade de lidar com desafios sem me anular, de enfrentar problemas sem absorver todo o impacto deles. Ajusta meu interior para que eu não reaja por impulso nem me feche por proteção excessiva. Constrói estabilidade emocional sólida, capaz de suportar pressões sem gerar esgotamento. Espírito Santo, reorganiza minha vida interior para que o cansaço não dite meu comportamento. Onde o desgaste passou a influenciar atitudes, reações e escolhas, estabelece domínio emocional e clareza. Que eu não seja governado pela exaustão, mas conduzido por equilíbrio.
Ensina-me a agir a partir de um lugar interno restaurado, firme e consciente. Que minhas respostas reflitam estabilidade e não sobrecarga acumulada. Espírito Santo, consolida agora este processo de restauração emocional. Que a força interior que começa a ser reconstruída não se perca, nem seja enfraquecida pelas circunstâncias. Sustenta cada ajuste, fortalece cada avanço e mantém minha alma em estado de equilíbrio contínuo. Que este interior restaurado seja base segura para todas as áreas da minha vida, hoje e nos dias que virão. Espírito Santo, apresento diante de Ti o ambiente deste lar, que muitas vezes absorveu tensões, preocupações e pressões acumuladas ao longo dos dias. As paredes ouviram silêncios pesados, o ar carregou inquietações e o descanso foi interrompido por pensamentos insistentes. Eu te peço que entres neste espaço com autoridade restauradora, reorganizando aquilo que foi afetado pela rotina desgastante. Que este lar deixe de ser apenas um ponto de passagem entre obrigações e se torne um lugar de refúgio, estabilidade e recomposição interior. Espírito Santo, estabelece agora um clima de descanso verdadeiro dentro desta casa. Onde o corpo não conseguia relaxar, promove alívio. Onde a mente permanecia em alerta constante, implanta tranquilidade funcional. Remove a sensação de urgência contínua que impede o repouso e substitui por serenidade consistente. Que cada pessoa sob este teto experimente pausa real, sono restaurador e sensação de segurança ao estar aqui. Ajusta o ritmo do lar para que ele favoreça equilíbrio e não desgaste. Espírito Santo, atua nas interações que ocorrem neste ambiente. Onde o cansaço gerou impaciência, estabelece compreensão. Onde o excesso de pressão criou distanciamento, promove aproximação saudável. Reorganiza a comunicação, suaviza palavras e ajusta atitudes para que o convívio seja mais leve e respeitoso. Que este lar se torne espaço de apoio mútuo, onde cada pessoa encontre acolhimento e não cobrança constante. Espírito Santo, remove agora toda a carga emocional que ficou retida neste ambiente. Há sentimentos que foram vividos aqui e não foram devidamente processados, deixando marcas invisíveis. Eu te peço que neutralizes toda a atmosfera pesada, substituindo por clareza, equilíbrio e sensação de ordem. Que o lar seja um lugar onde a alma respire com tranquilidade e o corpo sinta alívio ao retornar. Espírito Santo, restaura a função deste lar como base de sustentação emocional. Que ele fortaleça em vez de enfraquecer, que recarregue em vez de consumir. Ajusta hábitos, rotinas e comportamentos para que favoreçam saúde emocional e física. Ensina-nos a construir um ambiente que preserve forças, respeite limites e promova constância saudável no dia a dia. Espírito Santo, consolida esta transformação no ambiente do lar. Que a restauração iniciada aqui permaneça ativa e perceptível. Sustenta cada mudança, protege cada ajuste e mantém este espaço como fonte de equilíbrio contínuo. Que este lar seja marcado por estabilidade, cuidado e paz constante, servindo como apoio firme para o corpo e para a alma de todos que aqui habitam. Espírito Santo, apresento diante de Ti este lar como ele realmente está, não como deveria estar. Este ambiente absorveu tensões diárias, preocupações constantes e cargas emocionais que se acumularam sem percebermos. Houve dias em que as paredes presenciaram cansaço extremo, noites em que o descanso não veio e momentos em que o silêncio se tornou pesado. Eu reconheço que o lar, que deveria ser lugar de recomposição, muitas vezes se transformou apenas em extensão do desgaste externo. Por isso, peço que entres agora com autoridade restauradora, reorganizando tudo aquilo que foi afetado pela rotina intensa e pelas pressões da vida. Que este espaço deixe de carregar peso emocional e volte a cumprir seu propósito de sustentação, segurança e equilíbrio. Espírito Santo,
Estabelece neste lar um novo ritmo. Onde a correria dominou, implanta constância. Onde a urgência se tornou permanente, promove calma organizada. Remove a sensação de que nunca há tempo suficiente para respirar, descansar ou simplesmente estar presente. Ajusta o fluxo dos dias para que este ambiente favoreça recuperação e não esgotamento. Que o corpo encontre aqui alívio real, que a mente desacelere e que a alma se sinta segura ao retornar. Que o lar volte a ser um ponto de estabilidade, não um gatilho de tensão. Espírito Santo atua profundamente no descanso dentro desta casa. Há corpos que se deitam, mas não repousam. Há mentes que permanecem ativas, mesmo no silêncio da noite. Eu te peço que intervenhas nesse ciclo, restaurando a qualidade do repouso físico e mental. Afasta inquietações persistentes, pensamentos repetitivos e a sensação de alerta constante. Que o sono seja restaurador, contínuo e suficiente. Que o despertar seja acompanhado de leveza e não de exaustão antecipada. Estabelece um padrão saudável de descanso que sustente a restauração do corpo e da alma. Espírito Santo reorganiza as relações que se desenvolvem dentro deste lar. Onde o cansaço gerou respostas duras, estabelece compreensão. Onde a sobrecarga produziu distanciamento emocional, promove reconexão equilibrada. Ajusta palavras, atitudes e reações para que o convívio seja marcado por respeito e cooperação. Remove tensões silenciosas, conflitos não verbalizados e barreiras criadas pela exaustão. Que este lar volte a ser espaço de apoio mútuo, onde cada pessoa se sinta acolhida e não pressionada. Espírito Santo, limpa este ambiente de toda a carga emocional retida. Há sentimentos que foram vividos aqui e nunca processados corretamente, deixando marcas invisíveis. Frustrações, preocupações e tristezas foram acumuladas e permanecem influenciando o clima do lar. Eu te peço que neutralizes toda a atmosfera pesada, substituindo por clareza, ordem e leveza progressiva. Que o ar deste ambiente seja de tranquilidade, que a permanência aqui gere alívio e que o retorno ao lar seja sempre acompanhado de sensação de segurança. Espírito Santo, restaura o propósito deste lar como base emocional sólida. Que ele fortaleça em vez de enfraquecer, que reabasteça em vez de consumir. Ajusta hábitos, rotinas e escolhas para que este espaço favoreça a saúde física e emocional. Ensina-nos a construir um ambiente equilibrado, onde limites sejam respeitados e o cuidado interior seja valorizado. Que cada detalhe do dia a dia contribua para a preservação de forças e manutenção da estabilidade. Espírito Santo, consolida agora esta obra de restauração no ambiente do lar. Que o que começa neste momento não seja temporário, mas sustentado ao longo do tempo. Protege cada ajuste, fortalece cada mudança e mantém este espaço como fonte constante de equilíbrio. Que este lar seja reconhecido como lugar de descanso verdadeiro, clareza emocional e segurança interior. Que todos que aqui habitam sintam os efeitos dessa transformação no corpo, na mente e na alma, dia após dia. Espírito Santo, apresento diante de ti as áreas da minha vida, onde o desgaste interior começou a afetar minhas decisões, minhas reações e minha forma de enfrentar a realidade. Há momentos em que não foi a falta de fé, mas o excesso de pressão que enfraqueceu meu interior. Situações repetidas, responsabilidades constantes e desafios prolongados criaram um estado de alerta permanente que hoje se reflete em tensão, insegurança e dificuldade de confiar plenamente. Eu coloco tudo isso diante de ti, pedindo que intervenhas com precisão, restaurando minha estrutura interior para que eu volte a agir com firmeza e equilíbrio. Espírito Santo, atua agora na raiz da ansiedade que se instalou de forma silenciosa. Onde pensamentos insistentes tomaram espaço, estabelece ordem. Onde o medo do que pode acontecer passou a dominar,
implanta segurança interior. Reorganiza minha mente para que eu não viva antecipando problemas, nem carregando cenários que ainda não existem. Que cada pensamento seja conduzido com clareza e sobriedade, e que a preocupação excessiva perca força sobre minhas emoções. Ajusta meu interior para que eu viva o presente com estabilidade e consciência. Espírito Santo, restaura minha capacidade de confiar no processo da vida. Houve experiências que abalaram minha segurança, situações que não terminaram como esperado e caminhos que trouxeram frustração. Tudo isso gerou cautela excessiva e resistência interna. Eu te entrego essas marcas, pedindo que cures a desconfiança que se formou. Que eu volte a caminhar com serenidade, sem carregar o peso constante da insegurança. Reconstrói minha confiança de forma sólida, firme e responsável. Espírito Santo, fortalece minha resistência emocional de maneira saudável. Não uma resistência que endurece, mas aquela que sustenta sem quebrar. Ensina-me a lidar com desafios sem absorver todo o impacto deles. Ajusta meu interior para que eu não reaja por impulso, nem me retraia por medo. Que minhas respostas sejam equilibradas, conscientes e firmes. Constrói estabilidade emocional que me permita enfrentar pressões sem perder a clareza e o domínio interior. Espírito Santo, trabalha na restauração da minha serenidade. Onde o coração se tornou agitado, implanta tranquilidade funcional. Onde a alma viveu em constante expectativa negativa, estabelece descanso interno. Que eu volte a sentir segurança mesmo em meio às incertezas. Remove a necessidade de controle absoluto e ensina-me a confiar sem ansiedade. Que a paz interior seja construída como base sólida e não como reação momentânea. Espírito Santo, reorganiza minha postura interior diante das adversidades. Que eu não seja governado pelo medo nem pela exaustão. Ajusta minha forma de encarar os desafios, fortalecendo minha clareza, minha firmeza e minha capacidade de avançar com equilíbrio. Que cada dificuldade seja enfrentada a partir de um interior restaurado, consciente e seguro. Espírito Santo, consolida agora esta restauração profunda da minha estabilidade emocional. Que o que está sendo ajustado não se perca com o tempo, nem seja enfraquecido pelas circunstâncias. Sustenta cada avanço, fortalece cada mudança e mantém meu interior firme e equilibrado. Que minha vida seja conduzida a partir de um lugar de segurança, clareza e confiança contínua, refletindo essa restauração em todas as áreas do meu dia a dia. Espírito Santo, apresento diante de Ti os relacionamentos que fazem parte da minha vida e que muitas vezes foram afetados pelo cansaço, pela incompreensão e pela dificuldade de comunicação. Há vínculos que se enfraqueceram não por falta de cuidado, mas pelo acúmulo de pressões e pela ausência de descanso interior. Trago diante de Ti cada relação marcada por distância emocional, silêncios prolongados e palavras não ditas. Age com sabedoria, restaurando conexões e ajustando o que foi desalinhado ao longo do tempo. Espírito Santo, atua na forma como me relaciono com as pessoas dentro deste lar e fora dele. Onde a irritação passou a ser resposta automática, estabelece domínio emocional. Onde a impaciência se tornou frequente, implanta tolerância equilibrada. Ajusta minhas reações para que não sejam guiadas pelo desgaste interior, mas por clareza e maturidade. Que minhas palavras transmitam respeito e que minhas atitudes reflitam equilíbrio e cuidado. Espírito Santo, restaura a capacidade de ouvir com atenção verdadeira. Muitas vezes, o cansaço fechou meus ouvidos e endureceu meu coração, dificultando a compreensão do outro. Eu te peço que reorganizes essa sensibilidade, permitindo que eu escute sem defesa, compreenda sem julgamento e responda com ponderação. Que o diálogo volte a ser possível, claro e construtivo, promovendo aproximação em vez de afastamento. Espírito Santo,
trabalha nas feridas relacionais que ainda influenciam meu comportamento. Há experiências passadas que geraram desconfiança, cautela excessiva e retração emocional. Eu entrego essas marcas a Ti, pedindo que sejam tratadas com profundidade e verdade. Remove bloqueios emocionais que impedem vínculos saudáveis e constrói uma postura interior mais segura, aberta e estável. Que eu não reaja ao presente com base em dores antigas. Espírito Santo, estabelece limites saudáveis nos relacionamentos. Ensina-me a cuidar sem me sobrecarregar, a apoiar sem me anular e a conviver sem absorver pressões indevidas. Ajusta a dinâmica das relações para que sejam equilibradas, respeitosas e sustentáveis. Que cada vínculo seja construído sobre clareza, responsabilidade e consideração mútua. Espírito Santo, restaura o ambiente relacional deste lar. Onde houve tensão constante, implanta cooperação. Onde existiu distanciamento, promove aproximação consciente. Que este espaço seja marcado por compreensão, paciência e apoio recíproco. Remove toda a carga emocional que prejudica o convívio e estabelece um clima de respeito e estabilidade. Espírito Santo, consolida esta obra de restauração nos relacionamentos. Que os ajustes realizados agora permaneçam firmes e produzam frutos duradouros. Sustenta cada mudança, fortalece cada reconexão e mantém meu interior alinhado para construir vínculos saudáveis. Que minhas relações reflitam equilíbrio emocional, maturidade e cuidado constante, tornando-se fonte de apoio e não de desgaste contínuo. Espírito Santo, apresento diante de Ti a forma como tenho vivido meus dias, muitas vezes no automático, apenas cumprindo tarefas e atravessando obrigações. Houve um tempo em que a vida tinha mais sentido, mais presença e mais consciência. Mas o acúmulo de responsabilidades e preocupações reduziu tudo à sobrevivência diária. Trago essa realidade com sinceridade, reconhecendo que a alegria foi sendo substituída por peso e que o entusiasmo deu lugar à repetição cansada. Age nesse ponto, restaurando a capacidade de viver com significado, atenção e equilíbrio interior. Espírito Santo, intervém na rotina que se tornou pesada, onde os dias passaram a ser previsíveis e emocionalmente vazios. Estabelece renovação. Onde a repetição gerou apatia, implanta envolvimento consciente. Ajusta meu olhar para que eu volte a perceber valor nas pequenas coisas, sentido nas ações simples e propósito nos compromissos diários. Que a vida não seja apenas uma sequência de obrigações, mas um caminho vivido com presença e clareza. Reorganiza meu interior para que eu não me perca no excesso de tarefas. Espírito Santo, restaura minha sensibilidade interior para sentir alegria de forma saudável. Não uma alegria superficial, mas aquela que nasce do equilíbrio e da paz interna. Onde o cansaço emocional bloqueou sentimentos positivos, promove abertura gradual. Onde a alma se fechou para se proteger, constrói segurança para sentir novamente. Que o prazer de viver seja restabelecido com maturidade, sem culpa e sem medo de frustração. Ajusta minhas emoções para que a satisfação volte a ser parte natural da vida. Espírito Santo, trabalha na libertação da comparação constante. Muitas vezes, a alegria foi roubada pela observação excessiva da vida dos outros, criando sensação de insuficiência e atraso. Eu te entrego esse peso, pedindo que restaures uma percepção saudável sobre meu próprio caminho, que eu aprenda a respeitar meu tempo, meus processos e minhas conquistas. Remove a pressão de corresponder a padrões externos e estabelece contentamento equilibrado com a realidade que estou construindo. Espírito Santo, fortalece minha gratidão consciente. Ensina-me a reconhecer avanços, mesmo quando parecem pequenos. Onde a mente focou apenas no que falta, ajusta para perceber também o que já foi conquistado. Que a gratidão se torne prática diária, capaz de fortalecer a alma e estabilizar as emoções.
Reorganiza meu interior para que eu viva com mais apreciação e menos insatisfação constante. Espírito Santo, redefine minha relação com o tempo, que eu não viva apenas esperando que algo mude para então sentir satisfação. Ensina-me a viver o agora com equilíbrio, sem ansiedade pelo futuro, nem peso excessivo do passado. Ajusta meu ritmo interno para que cada dia seja vivido com consciência, presença e serenidade. Que o tempo deixe de ser inimigo e passe a ser aliado na construção de uma vida mais estável. Espírito Santo, consolida agora esta restauração do prazer de viver. Que a alegria equilibrada, a gratidão consciente e a presença interior se mantenham firmes. Sustenta cada ajuste, fortalece cada mudança e mantém minha alma alinhada com uma vida vivida com sentido. Que meus dias reflitam leveza, clareza e estabilidade emocional, como resultado contínuo desta restauração interior. Espírito Santo, apresento diante de Ti minhas decisões, escolhas e caminhos, muitos deles feitos sob pressão, cansaço ou medo de errar. Ao longo do tempo, nem sempre escolhi com clareza. Muitas vezes decidi apenas para sobreviver, evitar conflitos ou responder a urgências. Isso gerou consequências internas, dúvidas persistentes e insegurança sobre o rumo que estou seguindo. Coloco tudo isso diante de Ti agora, pedindo que intervenhas com orientação firme, trazendo alinhamento entre mente, coração e propósito. Que minhas escolhas não continuem sendo guiadas pela exaustão, mas por discernimento e estabilidade interior. Espírito Santo, atua profundamente na minha capacidade de discernir. Onde a confusão tomou espaço, estabelece clareza. Onde o medo distorceu percepções, implanta equilíbrio. Ajusta minha visão para que eu enxergue com sobriedade, sem exageros emocionais nem expectativas irreais. Que eu saiba distinguir o que fortalece do que desgasta, o que constrói do que apenas consome energia. Reorganiza meu interior para que cada decisão seja tomada a partir de consciência e não de impulsos momentâneos. Espírito Santo, restaura minha confiança para escolher sem paralisia. Houve momentos em que o receio de errar bloqueou avanços e manteve situações estagnadas. Eu te apresento essa insegurança, pedindo que cures o medo excessivo de consequências. Ensina-me a decidir com responsabilidade, mas sem peso desnecessário. Que eu compreenda que caminhar com equilíbrio não significa ausência de riscos, mas presença de direção. Fortalece minha firmeza interior para avançar quando necessário. Espírito Santo, ajusta minhas prioridades. Onde o excesso de compromissos gerou dispersão, estabelece foco. Onde tentei agradar a todos e me perdi de mim mesmo, promove reposicionamento interno. Ensina-me a dizer não quando for preciso, a respeitar limites e a proteger minha saúde emocional e física. Que minhas escolhas reflitam cuidado comigo mesmo e coerência com aquilo que sustenta minha vida a longo prazo. Espírito Santo, trabalha na restauração da minha autonomia interior. Que eu não dependa da aprovação constante dos outros para validar meus passos. Remove a necessidade de confirmação externa que gera insegurança e atraso. Constrói dentro de mim uma base sólida de confiança, capaz de sustentar decisões conscientes. Que eu aprenda a assumir responsabilidades sem carregar culpas excessivas ou medo constante de julgamento. Espírito Santo, apresento diante de Ti o futuro que muitas vezes me causou apreensão e insegurança. Houve dias em que pensar no amanhã trouxe peso em vez de esperança, dúvidas em vez de expectativa saudável. A incerteza prolongada gerou tensão interna, antecipações negativas e a sensação de que algo pode sair errado a qualquer momento. Coloco tudo isso diante de Ti, pedindo que restaures minha forma de olhar para o que ainda não aconteceu. Que o futuro deixe de ser uma fonte de medo e passe a ser um espaço de confiança e estabilidade interior.
Espírito Santo, atua agora nos pensamentos que insistem em projetar cenários negativos. Onde a mente se habituou a esperar o pior, estabelece equilíbrio. Onde o receio constante roubou a tranquilidade do presente, implanta segurança interior. Reorganiza minha forma de antecipar os dias para que eu não viva preso a suposições desgastantes. Que cada pensamento sobre o futuro seja conduzido com sobriedade, sem ansiedade excessiva e sem paralisia emocional. Espírito Santo, restaura minha capacidade de planejar sem me sobrecarregar. Muitas vezes, o desejo de controle absoluto gerou mais tensão do que organização. Ensina-me a construir planos com flexibilidade, responsabilidade e serenidade. Remove a pressão interna de prever tudo e ajusta meu interior para confiar no processo de crescimento gradual. Que meus projetos não sejam fonte de desgaste emocional, mas expressão de equilíbrio e clareza. Espírito Santo, fortalece minha confiança para avançar mesmo sem ter todas as respostas. Onde a necessidade de certeza absoluta travou decisões, implanta coragem consciente. Ajusta minha postura interior para que eu caminhe com firmeza, mesmo diante de variáveis que não controlo. Que eu aprenda a lidar com o desconhecido sem medo, sustentado por estabilidade emocional e discernimento contínuo. Espírito Santo, trabalha na restauração da minha esperança prática. Não uma esperança vaga, mas aquela que se traduz em atitudes equilibradas, constância e perseverança saudável. Onde a frustração enfraqueceu expectativas, reconstrói uma visão realista e positiva. Que eu volte a acreditar na construção de dias melhores, sustentado por ações conscientes e por um interior fortalecido. Espírito Santo, remove a urgência interna que tenta acelerar processos e gera desgaste. Ensina-me a respeitar o tempo, os ciclos e os limites naturais da vida. Ajusta meu ritmo para que eu avance com consistência, sem pressa e sem estagnação. Que o futuro seja construído passo a passo, com segurança emocional e clareza de propósito. Espírito Santo, antes de encerrar completamente esta entrega, coloco diante de Ti aquilo que muitas vezes passa despercebido, o medo silencioso de voltar ao mesmo estado de antes. Existe dentro de mim o desejo sincero de mudança, mas também a consciência de que a rotina, o tempo e as pressões diárias tentam, aos poucos, reconstruir antigos padrões. Por isso, peço que estabeleças vigilância interior, sensibilidade e firmeza para preservar tudo o que foi restaurado. Que eu não trate este momento como algo isolado, mas como um marco de responsabilidade e continuidade. Espírito Santo, fortalece minha consciência para reconhecer sinais de desgaste logo no início. Que eu perceba quando o corpo começa a dar alertas, quando a alma começa a se fechar e quando o ambiente do lar perde leveza. Ensina-me a agir com sabedoria antes que o cansaço se acumule novamente. Que eu aprenda a cuidar do que foi ajustado aqui com maturidade, constância e atenção diária. Espírito Santo, ajuda-me a construir hábitos que sustentem esta restauração. Orienta minhas escolhas, meu ritmo, meus momentos de pausa e minhas prioridades. Que minhas atitudes estejam alinhadas com equilíbrio e não com excesso. Que eu saiba proteger minha saúde emocional, respeitar meus limites e preservar a paz que começou a se estabelecer. Sustenta-me para que eu não dependa apenas de momentos intensos, mas viva uma constância saudável. Espírito Santo, estabelece disciplina interior sem rigidez, constância sem peso e compromisso sem culpa. Que o cuidado com o corpo, com a alma e com este lar seja parte natural da minha vida. Remove a tendência de negligenciar a mim mesmo quando tudo parece estar bem. Que eu continue atento, presente e consciente, mesmo nos dias tranquilos. Espírito Santo, fortalece minha perseverança para manter este caminho. Que eu não desista do cuidado interior por distração ou acomodação.
Sustenta meu foco, minha clareza e minha responsabilidade pessoal. Que esta restauração não seja apenas sentida, mas preservada ao longo do tempo, refletindo em estabilidade, maturidade e paz contínua. Espírito Santo, apresento diante de Ti a minha constância, porque sei que não basta começar bem se eu não aprender a continuar com equilíbrio. Muitas mudanças falham não por falta de desejo, mas por ausência de sustentação ao longo do tempo. Eu reconheço que preciso da Tua orientação diária para manter o que foi restaurado e não permitir que antigos hábitos, pressões e distrações tomem novamente o controle. Por isso, peço que fortaleças minha disciplina interior, não como peso, mas como cuidado consciente com tudo o que foi reorganizado em mim. Espírito Santo, ajuda-me a desenvolver sensibilidade para perceber quando estou me afastando do equilíbrio. Que eu identifique rapidamente sinais de sobrecarga, aceleração excessiva ou negligência emocional. Ensina-me a corrigir rotas sem culpa, sem rigidez e sem adiamentos. Que eu tenha maturidade para ajustar o caminho antes que o desgaste volte a se acumular. Sustenta essa vigilância interior como proteção e não como medo. Espírito Santo, trabalha na minha perseverança silenciosa, não aquela que se apoia em emoção momentânea, mas a que se mantém firme mesmo nos dias comuns. Que eu aprenda a valorizar a constância mais do que a intensidade, o cuidado diário mais do que decisões impulsivas. Ajusta meu interior para que eu continue avançando, mesmo quando não sinto grandes emoções, sustentado por consciência e compromisso. Espírito Santo, fortalece minha responsabilidade pessoal sobre o que foi confiado a mim. Que eu não transfira para os outros, nem para as circunstâncias, o cuidado com meu corpo, minha alma e meu lar. Ensina-me a assumir escolhas alinhadas com saúde, equilíbrio e estabilidade. Que eu honre este processo com atitudes coerentes, respeitando limites e preservando forças. Espírito Santo, remove a tendência de abandonar o cuidado interior quando tudo parece estar bem. Que eu não espere o cansaço voltar para então agir. Implanta em mim uma postura preventiva, consciente e madura, que eu saiba manter o equilíbrio, mesmo em períodos de tranquilidade, construindo uma base sólida para enfrentar qualquer desafio futuro. Espírito Santo, chego ao encerramento desta caminhada de oração, com o coração consciente de tudo o que foi apresentado, tratado e reposicionado ao longo deste tempo. Nada foi superficial, nada foi automático. Cada palavra expressou necessidades reais, dores legítimas e desejos profundos de restauração. Reconheço que este momento marcou uma transição interior, um ponto de mudança onde o desgaste não dita mais as regras e onde o cansaço não define mais os próximos passos. Recebo com responsabilidade tudo aquilo que começou a ser ajustado agora. Espírito Santo, firma em mim a consciência de que a restauração não termina com esta oração, mas continua no dia a dia, nas escolhas, no ritmo e na forma de viver. Sustenta o que foi reorganizado no corpo, na alma e neste lar. Que eu não retorne aos antigos padrões de sobrecarga, silêncio interno e desgaste contínuo. Fortalece minha atenção interior para preservar o equilíbrio que começou a ser construído aqui. Espírito Santo, guarda este lar como espaço de estabilidade constante, que o ambiente continue refletindo ordem, clareza e tranquilidade. Protege cada ajuste feito, cada mudança iniciada e cada decisão que será tomada a partir deste novo estado interior. Que este lugar seja fonte de sustentação diária, onde o corpo encontre descanso e a alma encontre segurança. Espírito Santo, mantém viva a sensibilidade interior para perceber quando algo começa a sair do equilíbrio novamente. Ensina-me a agir com responsabilidade, corrigir rotas e cuidar de mim mesmo com sabedoria. Que eu não ignore sinais, nem minimize necessidades internas.
Conduz-me com constância para que a restauração seja preservada com maturidade e consciência. Espírito Santo, fortalece minha constância emocional e espiritual. Que eu caminhe com firmeza, sem oscilações extremas, sem abandono do cuidado interior e sem retorno ao desgaste que antes dominava. Sustenta minha vida com clareza, serenidade e responsabilidade, permitindo que cada área reflita equilíbrio e organização contínua. Espírito Santo, sela tudo o que foi entregue, tratado e alinhado durante esta oração. Que nada se perca, nada se enfraqueça e nada seja interrompido. Consolida esta obra de restauração como base firme para os dias que virão, sustentando corpo, alma e lar com estabilidade real e duradoura. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego completamente minha vida, minha casa, meu corpo e minha alma aos teus cuidados constantes. Confio que tudo o que foi iniciado continuará sendo conduzido com fidelidade, equilíbrio e propósito. Recebo esta restauração com gratidão, responsabilidade e confiança plena. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta oração, algo já começou a se reorganizar dentro de você. Talvez não seja barulho, talvez não seja emoção intensa, mas é um realinhamento silencioso, profundo, que alcança o corpo, a alma e o ambiente do seu lar. O Espírito Santo não trabalha apenas no momento da oração. Ele continua agindo nos detalhes do dia, nas decisões, no descanso, na forma como você vai respirar, pensar e viver a partir de agora. Confie. O que foi entregue aqui não foi ignorado, foi acolhido e colocado em processo de restauração. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo falou diretamente com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações que fortalecem, alinham e sustentam. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Nós lemos e oramos por cada nome. Até o próximo vídeo.